Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje daremos início à lição de número 3, quarto trimestre, sala dos adolescentes, Jeremias, o profeta da esperança. Texto áureo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão meu povo. Jeremias 31, 1. Leitura bíblica. Jeremias capítulo 1 e no versículo 1 a 10. Que diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Alquias, dos sacerdotes que estavam em Anedote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano no seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o ano de 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, e te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me a boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e plantares. Glória a Deus. Na introdução, a Bíblia apresenta Jeremias, o profeta da esperança, conhecido e santificado por Deus antes de sair do ventre da sua mãe. Quero ressaltar nesta lição que Jeremias tem uma missão muito importante de pregar a palavra, de anunciar a palavra que vem de Deus, e também combater a idolatria e combater os falsos profetas, os falsos pastores, que na época pregavam inverdades, como nos dias de hoje. Porém, a introdução diz: a Bíblia apresenta Jeremias, o profeta da esperança, conhecido e santificado por Deus antes de sair do ventre da sua mãe. Regou o povo de Judá com a palavra de Deus a respeito dos desvios espirituais, para que a nação se arrependesse e voltasse ao seu Criador. Sempre quando Deus usa o profeta para profetizar uma palavra, Deus tem a intenção de chamar o seu povo ao arrependimento, chamar o seu povo para que ele volte e se arrependa e volte ao Criador, abandonando os ídolos e toda profanação ao nome do Senhor. Então, naquela época era muito forte a profanação do nome do Senhor, pessoas que usavam o nome do Senhor em vão, pessoas que profetizavam no nome do Senhor, mas na verdade não era o Senhor que estava falando, pessoas que usavam da palavra de Deus para enganar o povo, para pregar uma inverdade. Então Jeremias teve
esta missão de trazer ao povo ao arrependimento diante de Deus, combater os falsos profetas e os falsos pastores. Nesta lição, ao discorrer essa lição, nós aprenderemos sobre esses fatos. Diz aqui: regou o povo de Judá com a palavra de Deus, a respeito dos desvios espirituais, para que a nação se arrependesse e voltasse ao seu Criador, abandonando os ídolos e toda profanação ao nome do Senhor. Suas profecias instavam o povo a respeito de uma nação do norte que viria e destruiria a nação, matando a espada e levando cativo o resto dos seus moradores para a Babilônia. Notaremos que havia naquele tempo falsos profetas, os quais incitavam o povo com mentiras contra a mensagem que Jeremias trazia da parte de Deus. Então nós podemos observar nesta primeira introdução que sempre haverá aquelas pessoas que não aceitam a palavra de Deus e vão sempre se opor à verdadeira palavra de Deus, a verdadeira profecia que é a palavra de Deus. Sempre haverá aqueles que se opõem à palavra de correção de Deus. Esta é a verdade. Jeremias capítulo 28 fala justamente desta oposição do profeta que se levantava e profetizava que havia paz, que havia bênção, sendo que, na verdade, a mensagem central de Jeremias era de arrependimento. Jeremias ele foi incisivo na sua mensagem, para que o povo se arrependesse. Ainda que muitos não ouvissem a pregação de Jeremias, ainda que muitos zombassem de Jeremias, ele tinha por missão pregar a palavra, pregar a verdade de Deus, pregar o arrependimento e dizer que a destruição viria. E hoje nós, da mesma forma, pregamos a palavra genuína, anunciando a volta de Cristo, ainda que hoje muitos se opõem à palavra de Deus, a palavra que traz para nós a transformação, o arrependimento, a mudança de vida, a mudança de postura. Nós precisamos continuar pregando. Partiremos para o tópico primeiro, aonde diz: os perigos do desvio espiritual. No livro do profeta Jeremias está registrado o período do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, desde o 13º ano de seu reinado, até o período do rei Zedequias, quando Jerusalém foi destruída e levada cativa para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, da terra de Benjamim, apontava os desvários do povo e as suas implicações e perigos decorrentes da desobediência para com Deus e sua palavra, profetizando todo o mal que sucederia à nação pelo desvio espiritual, e começando pelos príncipes e sacerdotes e até o menor do povo. Então Jeremias, ele trouxe a palavra de Deus, começando pelos príncipes e sacerdotes, começando pelos cabeças, por aquelas pessoas que estavam à frente do povo, até o menor do povo. Então a mensagem de Jeremias abrangia todo o povo de Israel. Jeremias 50, versículo 6. O Senhor declarou que as nações não deixaram seus deuses falsos e que o povo de Deus se apartou do verdadeiro
e andou após os ídolos. Jeremias 2:11. A palavra excessiva magnanimidade está em deixar a fonte das águas vivas. Um dos maiores erros do ser humano é deixar as fontes das águas vivas. Deixar Deus, o seu Criador, para ir buscar caminhos alternativos, para ir buscar águas em fontes que não têm águas, águas puras, águas que dão vidas. A excessiva magnanimidade está em deixar a fonte das águas vivas. O Criador, mantenedor de todo fôlego, em se entregar a algo de nenhum valor, onde toda sua confiança é vã. A Bíblia diz que aqueles que confiam em ídolos, que vão atrás de outros deuses, o seu sacrifício, a sua força é vã. Porque como pode um Deus feito de pau, pedra ou outro material semelhante feita por mão de homens, pode responder ou atentar a algum pedido nosso? Somente Deus, o nosso Criador, nosso Pai Celestial, Ele está pronto a responder e atender a nossa oração, o nosso chamado. Assim lançou em rosto a pureza de Judá. Então, Jeremias foi usado para lançar em rosto a impureza de Judá. É como Deus levanta um profeta e fala conosco: olha, você precisa consertar a sua vida. Então, Deus está lançando em rosto a nossa miséria, a nossa situação pecaminosa. Quando nós estudamos a palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai lançar em rosto nosso o nosso caminho. Aquilo que nós estamos fazendo de errado diante de Deus, a palavra ela começa a nos corrigir, lançando assim em nosso rosto a nossa deficiência diante de Deus. O desvio espiritual transtorna o homem e sua capacidade de raciocinar. Olha que mensagem poderosa. O desvio espiritual transtorna o homem. Nós observamos muitas pessoas transtornadas, sem a capacidade de raciocinar. Às vezes a pessoa passa ali coisas pequenininhas, mas a sua capacidade de raciocinar, de olhar para o futuro, ela foi limitada, ela foi ofuscada pelo pecado. Então ele não consegue enxergar um caminho próspero ao futuro. Então, desvio espiritual transtorna o homem, deixa o homem transtornado, perdido, sem rumo, fora do seu caminho, e a sua capacidade de raciocinar. O homem que perde a sua capacidade de raciocinar, ele se compara a um animal que é irracional, ele perde a razão, perde a capacidade de raciocínio. Jeremias capítulo 10, versículo 14. Pois a luz de Cristo não resplandece em sua mente para esclarecimento. É como se nós apagássemos essa luz e ficássemos no escuro. Porque a luz de Cristo, quem é a luz de Cristo? É a própria palavra de Deus. A palavra, ela não resplandece a mente daquele que está transtornado fora da presença de Deus. Como é difícil nós pregarmos a palavra para aquelas pessoas que estão se afastadas da palavra de Deus. Tem muitos que dizem assim: eu já conheço a palavra.
mas ele conhece a palavra, só que a palavra não faz efeito, porque a sua mente está transtornada. A palavra não encontra o repouso no seu coração, porque a sua mente não raciocina. O seu coração não dá o repouso para que a palavra possa surgir efeito. Pois a luz de Cristo não resplandece em sua mente para esclarecimento, admitindo ser comparado com algo que não presta para nada. Meu Deus! Sem nenhum proveito. Jeremias capítulo 13 e no versículo de número 10. A questão não era simplesmente não aceitar a pregação de Jeremias, mas odiar o próprio Deus e amar o mal, e deleitando em sua promiscuidade. É exatamente isso que os pastores, os profetas da época de Jeremias, eles se opunham à pregação de Jeremias, porque Jeremias era incisivo na sua pregação, dizendo que o castigo de Deus viria sobre a nação se o povo não se arrependesse. Então muitos se opunham a Jeremias simplesmente para continuar praticando o mal, fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor e praticando toda a promiscuidade possível. Jeremias capítulo 34, versículo 16 e capítulo 36, versículo de número 23. À medida que o coração se torna cada vez mais duro, não é de se espantar a escalada da maldade. Nós podemos observar na sociedade que o coração do ser humano, quanto mais ele se afasta de Deus, mas nós observamos a escalada da maldade dos homens na sociedade. O aumento de violência, o aumento do roubo e etc. Não é de se espantar a escalada das calamidades, doenças, mortes e tantas coisas. A falsa religiosidade é uma confiança sem entendimento, quando a Bíblia nos orienta para nós prestarmos culto racional a Deus. Nós entramos na presença de Deus com entendimento, para que nós possamos servi-lo com entendimento. Não como um animal que não tem raciocínio, que ele é irracional. O animal ele não pode prestar culto a Deus porque ele é irracional. Nós somos racional. Por isso nós precisamos da integridade do nosso coração e da nossa mente. No estado de pecado, o homem segue ligeiro para a sua destruição. A Bíblia nos ensina que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim dele é morte. Está no livro de Provérbios. Fruto da sua oposição a Deus e os seus mandamentos, recebendo a merecida recompensa. Então, se você procura obedecer a palavra de Deus, você vai receber a recompensa de Deus. Se você procura desobedecer a Deus, também você vai receber a recompensa da sua desobediência. Jeremias 39, 6. Por desprezar tão grande Salvador e a sua justiça graciosa apresentada em sua palavra e atos. Nós podemos ver que a consequência da desobediência de Zedequias foi a morte de seus filhos. Jeremias 39, 6. Partiremos agora para o tópico de número 2. A mensagem profética de Jeremias. A palavra do Senhor veio a Jeremias declarando o chamado de Deus em santificação,
confirmando que desde antes do seu nascimento fora constituído profeta às nações, e que o próprio Deus lhe daria toda a força necessária para cumprir o seu ministério. Jeremias deveria ir falar o que Deus lhe mandasse. Então, se você sente o chamado de Deus para a sua vida, não se preocupe, porque se verdadeiramente Deus lhe chamou e lhe vocacionou para a obra maravilhosa do Senhor, Ele vai lhe capacitar e dar a força necessária para que você leve adiante o propósito firmado de Deus, que Deus chama Jeremias, ainda antes que ele formasse no ventre da sua mãe. E no Salmo de número 139, no versículo 16, a palavra vai dizer que Deus nos conhece ainda antes que nós formássemos no ventre da nossa mãe. E ele já escrevia no seu livro tudo o que nós iríamos ser. E dia após dia, Deus ele vai revelando a nós o nosso chamado, aquilo que nós devemos ser na sua obra. Então não se preocupe se Deus lhe chamou, permaneça na presença de Deus, que as demais coisas o Senhor ele se encarrega em te ajudar. Jeremias deveria falar o que Deus lhe mandasse. O Senhor o usaria para transmitir a sua vontade ao povo. A função principal do profeta de Deus é transmitir ao povo a vontade de Deus, aquilo que Deus deseja para o seu povo, declarando o estado espiritual da nação, como haviam se desviado e a consequência deste pecado, e testificando sempre de sua santidade e fidelidade, em total contraste à rebeldia, à malícia de Judá. Jeremias 2, 31 a 37, Jeremias 9, 13, 14, 17 e 13. Jeremias anunciou a destruição de Judá, a vinda do reino da Babilônia, o reino de Nabucodonosor. Enviaria seus exércitos e aniquilaria a cidade, levando cativo alguns, tido como figos bons. 70 anos de cativeiro seria o tempo do povo de Deus em Babilônia, em cativeiro. A visita à casa do oleiro representa bem esse juízo de Deus ao seu povo. Esta figura declara a soberania de Deus, que como o oleiro torna a fazer o vaso que havia se quebrado em sua mão, fazendo ele outro vaso, conforme parecer bem aos seus olhos. Jeremias 18, versículo 4. É bem verdade que Deus, Ele é o nosso oleiro. Nós somos simplesmente barro na mão do oleiro. Ele pode quebrar a nossa vida e fazer conforme a sua vontade. Nós temos exemplo disso de Paulo. Paulo, quando estava a caminho de Damasco, Atos capítulo 9, ele era um vaso ruim, perseguidor da igreja de Cristo. Porém, ao encontro com o Senhor, quando o Senhor o cerca com o seu resplendor, ele vai ser transformado em um vaso de bênção. Aquele Paulo que era perseguidor, era ruim, maltratava o povo de Deus, agora ele é transformado em um novo Paulo, uma nova criatura, um novo ser. Da mesma forma, Deus, quando ele nos chamou,
Ele nos tirou de um charco de lodo, firmou os nossos pés sobre a rocha e transformou a nossa vida, fazendo de nós um vaso novo na sua presença. Consoante a ordem divina, Jeremias profetizou que, como a botija quebrada diante dos anciões do povo, assim sucederia à cidade. Posteriormente, anunciou que também havia castigo para a Babilônia, bem como para várias outras nações. A mensagem consistia em um chamado ao arrependimento, convocando o povo a considerar os seus feitos, a reconhecer os seus feitos, a reconhecer o seu pecado e se humilhar perante o Senhor, reconhecendo a sua santidade e deixando todo o mal. Deus prometia que traria de volta do cativeiro o seu povo, estabelecendo uma aliança, levantando-lhes um rei como também a Davi, onde Jesus Cristo é prefigurado um concerto ao povo que seria liberto e salvo por seu Redentor. Agora Jesus já está sendo prefigurado lá no cativeiro, onde Deus já está prometendo o Salvador. Aleluias. Um concerto ao povo, que seria liberto e salvo pelo seu Redentor. E ser-me-eis por povo. Olha que bacana. Agora aquele povo que estava pecando, errando, que havia virado as costas para Deus, que foi atrás de outros ídolos, mas com arrependimento, depois de 70 anos de cativeiro, quando o povo reconhece Deus, agora Deus o chama para um concerto eterno. E diz assim, ó, e ser-me-eis por povo. Olha que amor que Deus revela ao seu povo. Traz de volta e chama aquele povo rebelde por seu povo. E eu vos serei por Deus. Jeremias 30, 22. O amor de Deus é imenso para a sua igreja, sem medida, convertendo seus amados à sua vontade, dando-lhes um coração que possa amar pelo poder do seu Espírito. Partiremos para o tópico de número 3. Então nós observamos a mensagem profética de Jeremias, o anúncio do cativeiro e o arrependimento do povo de Israel. E Deus fazendo a aliança com o seu povo, trazendo de volta aos seus braços e chamando como povo meu. Que coisa maravilhosa, né? Esse tópico de número 2. Partiremos para o tópico de número 3, desmascarando os falsos profetas e o dom de discernir os espíritos. O Senhor protestou contra os pastores que estavam à frente do povo. Eu quero ler com os irmãos em Jeremias, capítulo 50, versículo de número 6. Esse eu faço questão de ler e frisar este versículo para nós entendermos o contexto da mensagem. Diz aqui a palavra, capítulo 50, no versículo de número 6. Ovelhas perdidas foram meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. De monte, em outeiro, andaram e esqueceram-se do lugar do seu repouso. É como nós observamos nos dias de hoje, os falsos pastores, os falsos mestres, que usam da palavra de Deus para pregar paz aonde não há paz.
aonde o anúncio é de destruição, aonde o anúncio, a palavra central é de arrependimento. Só vai entrar no céu aquele que se arrepender, aquele que aceitar a Jesus como seu Salvador. E há muitos pastores hoje, infelizmente, que têm um título de pastor, mas na verdade a Bíblia menciona que são lobos vestidos de ovelhas, que só querem comer da gordura das ovelhas. Então, partindo aqui para o início do tópico 3, que diz: o Senhor protestou, guarda essa palavra, o Senhor protestou contra os pastores que estavam à frente do povo, pois estavam destruindo e dispersando as ovelhas com a sua liderança, contrária à sua lei. Então eles estavam dispersando o povo, sendo contrário à lei de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus repudia, trazendo ali as suas próprias palavras, suas próprias vontades, e fazendo errar o povo de Israel. Com enganos e mentiras, fazendo a nação tropeçar. Isso aqui é sério. Jeremias 23, 1 e 2. Com desdém para o seu Criador, não dando caso do seu Criador, e não executando o seu chamado, que é sempre conduzir o povo ao arrependimento. Então a função do pastor é conduzir o povo, é conduzir a igreja ao arrependimento. E quando era para os pastores de Israel pregar a palavra, dar ouvido à profecia de Jeremias, eles preferiram virar as costas para Jeremias e colocarem as suas próprias doutrinas, a sua própria lei, a sua própria vontade, fazendo assim errar a nação de Israel, errar o povo de Deus. Por isso é importante nós buscarmos de Deus discernimento de espírito, para que nós não erramos também, com desdém para o seu Criador, e não executando o seu chamado, que é sempre conduzir o povo de Deus ao arrependimento com o coração contrito. 2 Crônicas 7,14, que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, então eu vos ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra. Olha que coisa bacana. Porque todos se entregaram à avareza, tanto o profeta como o sacerdote, por interesses escusos, aceitavam suborno. Aí fica fácil. O profeta, ele profetiza, ele é chamado para profetizar a palavra de Deus, aquilo que desce do trono de Deus. E os profetas da época de Jeremias se opunham à sua pregação porque aceitavam subornos para profetizar bênção, para profetizar aquilo que Deus não estava falando. Porque na medida que eles profetizavam bênção, vitória, eles ganhavam dinheiro, ganhavam bens, ganhavam terras. E como nós temos visto também nos dias de hoje. Aí os falsos profetas profetizando bênção, sendo que Deus, a palavra central de Deus, é arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos, porque eis aí o reino dos céus, né? O reino dos céus já está aí. Tanto o profeta como o sacerdote, por interesses escusos, aceitavam suborno e favoreciam aqueles que eram afeiçoados. Não falavam a verdade, iludiam o povo que já era inclinado para o mal. O povo, todo povo é assim mesmo. Nós, como natureza humana, nós já somos inclinados para o mal. Mas a Bíblia diz em Romanos que aquele que se inclina para a carne, para o mal, ele se inclina para a morte. E aquele que se inclina para o espírito, ele se inclina para a vida eterna.
traziam resposta que o Senhor não mandou, e mantinham a nação em trevas, dizendo paz, paz, quando não há paz. Olha que coisa terrível. O profeta Hananias, filho de Azur, declarou que, passado 2 anos, os utensílios da casa do Senhor, assim como os cativos, retornariam a Jerusalém. Então, logo após 2 anos que a nação, que o povo de Israel estava no cativeiro, esse falso profeta se levanta dizendo que o cativeiro duraria somente 2 anos. E Deus fala através do profeta Jeremias que este cativeiro, a duração do período de cativeiro seria de 70 anos e não de 2 anos somente. Então os falsos profetas têm a sua missão de massagear o ego, de falar palavras somente bonitas e não a palavra verdadeira de Deus. Mas Jeremias lhe disse que quando um profeta pregasse paz e se cumprisse a palavra, então o Senhor confirmaria a quem enviou. Jeremias 28. O profeta Hananias quebrou o jugo que estava sobre Jeremias, dizendo que assim faria Deus. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, o qual lhe disse perante todos que Deus não enviou e que enganava o povo com mentiras. Então, agora Jeremias também estava sendo usado por Deus para desmentir o falso profeta. Olha que responsabilidade do profeta Jeremias. Além de profetizar, chamando o povo ao arrependimento, combater ali os falsos profetas, os falsos pastores, ele ainda tinha que desmascarar esses falsos profetas. O discernimento espiritual é mais que necessário em nossos dias. Temos a palavra de Deus que nos esclarece por seu Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 10, fala do dom de discernimento de espírito. Esse dom nós precisamos buscá-lo com força, com veemência, para que quando nós recebemos uma palavra profética, nós temos aqui o discernimento com sabedoria, inteligência e saber que realmente é Deus que está falando conosco. Porém, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito do Senhor, ele testifica com o nosso espírito que a palavra ela é verdade, através do dom de discernimento. Havia falsos profetas entre os cativos em Babilônia, os quais profetizaram falsamente em nome do Senhor, porque a ordem é que aumentasse suas famílias. Essa ordem veio do Senhor, né? Que aumentasse as suas famílias, plantasse e consumissem do fruto, e para orarem para que houvesse paz na cidade, porque o tempo de cativeiro era de 70 anos. Contudo, nos dias de hoje, há sempre aqueles que se opõem à vontade de Deus. Se opor à vontade de Deus é ter prejuízo na vida. E pregam e anunciam as coisas segundo o propósito dos seus corações. Deus não nos chamou para pregar propósito do nosso coração. Deus chamou o profeta na terra, pregadores, pastores, para pregar a palavra segundo o seu propósito, segundo o teu coração, segundo a revelação do seu espírito, não o propósito do nosso coração. Ainda que não entendamos os caminhos, contudo pela fé em Jesus Cristo, e guiados por sua palavra, nossa mente esteja iluminada e os nossos olhos atentos para todos os laços de Satanás, ancorados na vontade daquele que é fiel para cumprir as suas promessas. Que nós possamos estar com a nossa mente iluminada pela palavra do Senhor e os nossos olhos atentos para nós contemplarmos
todas as bênçãos que Deus tem para cumprir, todas as promessas que Deus para nós, para a sua igreja. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Partiremos para a conclusão desta palavra, desta lição, né? Antes da conclusão, quero lembrar os professores que ao final da revista tem as lições, as perguntas, tem ali as atividades para passar para os alunos na sala de aula. Conclusão. Nesta lição, podemos vislumbrar a graça de Deus para com o seu povo, levantando o profeta Jeremias para anunciar a sua verdade, estabelecendo a sua justiça santa e sustentando por amor a Davi. A sua descendência neste propósito sem igual é que a redenção dos seus filhos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, em tudo isso, nós podemos observar o grande amor de Deus pela nação de Israel. Deus permitiu o cativeiro, logo após o povo deixar Deus, seguir a deuses estranhos. Juízes capítulo 2 vai nos falar desse período, né? Então Deus, para chamar a atenção do povo, para trazê-los de volta, Deus permite o cativeiro. Então aquelas pessoas que se afastam de Deus, Deus vai estreitar o caminho para que elas possam reconhecer, se arrepender e voltar para Deus. Então vamos aqui para o texto áureo, que diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e eles serão o meu povo. Glória a Deus, que lição maravilhosa. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine a mente e o coração. Deus abençoe a toda a classe dos adolescentes. E um grande abraço em nome de Jesus. Amém.